essa chamada da matéria. O cara quer ganhar de qualquer jeito, mas ele quer ganhar na eleição. Ele não está tão preocupado em ganhar através da seleção brasileira. É isso mesmo, né? Entendi direito? Tá bom. Outros 10% consideram mais importante a conquista do hexacampeonato no futebol, enquanto 7% declaram não ter preferência. Bom, os 10% é o cara que não está nem aí com política, não está nem aí com a condição do país, ele não tá... Essa chamada da matéria. O cara quer ganhar de qualquer jeito, mas ele quer ganhar na eleição. Ele não está tão preocupado em ganhar através da seleção brasileira. É isso mesmo, né? Entendi direito? Tá bom. Outros 10% consideram mais importante a conquista do hexacampeonato no futebol, enquanto 7% declaram não ter preferência. Bom, os 10% é o cara que não está nem aí com política, não está nem aí com a condição do país, ele não está nem aí com porra nenhuma. Já passou das 7h30, posso falar. Não está aí com nada. Ele é o cara que muito provavelmente está em alguma torcida organizada, recebe um quaisquer para poder acompanhar o clube e ele não está nem aí. O negócio dele é futebol. Aí quando chega a seleção, o negócio dele é seleção. E não é uma crítica, mas é uma constatação de um perfil de brasileiro desse que infelizmente faz com que algumas coisas no Brasil não funcionem. O levantamento perguntou o seguinte, aspas, na sua opinião, o que é mais importante? Eleger o seu candidato a presidente da República ou o Brasil ser campeão da Copa do Mundo? Fecho aspas. Lembrando que o Brasil está classificado para a fase de 16avos. Que maravilha! É lindo, né? Não, é lindo, né? 16avos agora. Nós vamos enfrentar o Japão. Na próxima segunda-feira. E os 2 turnos das eleições presidenciais acontecem somente em outubro. Eu vou começar com você que é cientista político, sociólogo e tal. Eu lembro muito da eleição, ó, também da eleição, mas da Copa de 14. A gente não vai esquecer nunca o 7-1. E eu vou fazer uma confissão aqui. Em virtude desse tipo de pesquisa, eu diria, não me recordo de ter tido uma pesquisa nesse nível lá atrás, né? Já são 12 anos atrás. Eu não me lembro de ter visto uma pesquisa desse nível, mas tenho certeza que o resultado seria outro. As pessoas iam estar muito mais preocupadas com a Copa do Mundo naquele momento, me parece. Apesar da gente ter tido o início das manifestações em 13, elas se avolumaram a ponto de culminar no impeachment em 16. Mas, como cientista político, quando você olha esse corte do eleitorado, te dá esperança no futuro, porque agora o cara pelo menos está pensando que é melhor eleger um presidente, ou você não enxerga que isso seja algo plausível, algo real, Weber? Não, Carvalho, eu acho que é positivo. Eu acho que o Brasil precisa trabalhar com a qualificação do voto. Nós temos uma ideia no Brasil totalmente equivocada, que o voto de protesto é o voto no Tiririca, por exemplo. É no caso da caneta azul. E esse não é o voto de protesto. O voto de protesto é aquele voto que você não está satisfeito com alguma coisa que está acontecendo e você vai buscar um candidato e não importa se o candidato venceu ou não, você tem a consciência de ter votado no candidato que atende melhor como você pensa. Ainda hoje no Brasil, e isso também tem estudo, tem pesquisa sobre isso, mais de 10 pessoas escolhem quem votar no papelzinho, que é proibido boca de urna, mas todo mundo faz. Sim, né? O cara pega no chão para não falar que votou em branco e ele vota. Os partidos buscam ainda o chamado captador de votos, né? Que para trazer 3, 4 juntos. Eu sei que os partidos agora buscaram a Sabrina Sato, ela não quis. Por quê? Porque eles entendem que o nível político do eleitor brasileiro ainda é muito baixo. Então, quando eu vejo uma pesquisa dessa, acima de 80% de pessoas que preferem ou estão ou estariam mais preocupados com a eleição presidencial do que com a seleção brasileira, eu fico muito feliz. Eu acho que pode ser um primeiro passo. Nós temos um caminho longo pela frente, muito longo pela frente, que passa pela educação, que passa pelo fim da doutrinação que está acontecendo hoje nas escolas. É vergonhoso. É vergonhoso, não tem outra palavra. Mas eu entendo que a pessoa precisa ter a consciência do voto, seja esquerda, seja direita, seja de centro. Eu não admito alguém me falar assim, como um amigo me falou para vereança, ele falou assim, eu votei em branco para vereador, mas por quê? Não tinha ninguém bom, desculpe. Você tinha mais de 8, 10 mil candidatos
Você olhou os 10 mil? Ninguém atendia os seus Pô, requisitos. exato. Então, assim, Poxa. mas como é muito mais fácil me exibir, ninguém presta, sim. eu anulo o voto. E quando eu anulo o voto, ou voto antiririca, que gerou um prejuízo enorme para a nação, do que custou o gabinete dele em 3 mandatos, sem nenhuma produtividade séria, nada que fosse relevante, é fácil falar, ninguém presta, vou votar em branco, vou anular voto. Então esse tipo de pesquisa me motiva a acreditar que nós podemos estar passando por um processo de transformação, onde o brasileiro vai entender que o seu futuro, da sua família, dos seus filhos, é muito mais importante se o Brasil foi campeão do mundo ou não. Que bom. Eu fico feliz de ouvir isso, né, de um cientista político e a gente imaginar que momentos auspiciosos e alvissareiros, como eu tenho falando para você, né, talvez a gente veja em breve. João, você também é profundo conhecedor, você comenta também lá no X, que a gente comentou, que é, né, a esgotosfera da rede social, porque é muito livre, isso Sim. Tá? Não é uma crítica, ao contrário. Agora, né? O debate público é ali. Exatamente. Então é livre, fala o que quer, ninguém fica de mimimi, isso é ótimo. Mas tem esse lado que às vezes incomoda para alguém que está mais sensível, está mais sensibilizado e tal. E você comenta bastante, tem um perfil grande lá, o Dama de Ferro, sigam aí. Como é que você enxerga nesse sentido? Você vê da mesma maneira que o Loeblin causa uma esperança na gente, né? Sei lá, enxergar momentos melhores, ou pode apenas ser um corte momentâneo por conta da polarização, embora a polarização sempre existiu no Brasil, mas ela está tensionada agora em virtude de tudo que aconteceu com o Bolsonaro também, né? Não, sem dúvida, eu acho que tem um pouquinho dos dois, até porque é importante lembrar que as pessoas têm um descolamento com a seleção brasileira, né? Cada vez mais, até por conta de serem essencialmente jogadores que atuam na Europa, não tem essa conexão com o Brasil. Vi o caso do Rafinha recente, que deu declarações ali que não caiu bem, né? Então, me parece que há um distanciamento da torcida com a própria seleção, mas de todo modo, como o Loeblin colocou e você mencionou, Caivano, dá uma esperança, sem dúvida nenhuma. E pegando o gancho no que o Loeblin falou, você tem o Tiririca, né, que, olha que curioso, né, o Tiririca do PL, né, ele era do PL, do partido da direita. O próprio Romário, que vota tudo, o senador Romário, que está lá dançando na Copa do Mundo, com esses vídeos constrangedores, ele é senador em atividade e está lá recebendo enquanto está na Copa do Mundo. Então, a gente tem a direita, a esquerda, enfim, mas o sistema partidário, ele é muito dificultoso ali de se manobrar, como o Loeblin mencionou, você tem o puxador de voto, você tem o quociente eleitoral, que tem esses puxadores, como o Tiririca, que puxou várias pessoas para serem eleitas antes do PL ser o partido da direita, efetivamente, era mais um partido de construção de base. Então dá muita esperança. Agora, eu tenderia a dizer que é mais um recorte momentâneo, porque a gente, infelizmente, fala para uma audiência, infelizmente no sentido de que poderia atingir mais gente, mas fala para uma audiência mais qualificada, no sentido de que as pessoas, no geral, tendem a não gostar de política, não acompanhar e ter um pouco de ojeriza mesmo. E é natural que tenham, né? Vide o sistema brasileiro, né? De falar, poxa, cada hora é uma bomba, né? Então a pessoa pega uma ojeriza mesmo, tem esse negócio que o Loeblin falou, pega o santinho ali e acaba votando. Então se demanda, entenda, uma reforma profunda, né, do sistema eleitoral. A gente estava discutindo até hoje, né, Caivano, no sentido de que, os senadores do Amapá, o Randolph e o Alcolumbre, que é um estado pequeno, mandam no Senado, ao passo que os senadores de São Paulo são absolutamente irrelevantes no jogo político. Então, assim, se passar, por exemplo, o senador Giordano, que assumiu no lugar do falecido Major Olímpio, se ele cruzar aqui a Paulista, ninguém vai saber quem ele é. Então, assim, com toda certeza. Com toda certeza, né? A própria Mara Gabrilli, que foi eleita com votos da direita, atua votando com a esquerda. Então, assim, é muito confuso esse sistema, acho que demanda uma reforma, mas as pessoas estão com sede de mudança. A pesquisa deixou isso muito claro. Ô, Alemão, você não tem hora para ir embora, né? Você vai até o final do programa, né? Não, eu vou explorar esse tema aqui, porque eu acho bastante interessante e aproveitar que vocês dois, o João é advogado e já participou bastante ativamente de política, né, João? Já. Tem uma larga experiência e a experiência que o Loeblin contou aqui para mim, além de ser cientista político. Então vou começar pelo João, que terminou agora. A mesma pergunta para os dois. Você usou um termo, Loeblin, ninguém presta. Isso para mim é aquela coisa da mácula da política brasileira, que é você dizer que todo político é bandido, todo político é corrupto, todo político está lá para os seus interesses particulares. Você cria, obviamente, um estigma para o político.
Né? Então, de duas uma. Ou ele está entrando lá para resolver o problema da vida dele que ele não conseguiu na iniciativa privada, ou ele tenta fazer algo pelo país de verdade, está entrando com um propósito, mas é engolido pela máquina. É assim para todo eleitorado, sim, certo? E aí, eu lembrei, você falou que trabalhou com o Telhada em uma das eleições, e eu lembrei recentemente de um vídeo que eu vi dele, e que ele tem razão, porque eu também já ouvi isso de muita gente. Tem cidades, eu vou falar do nosso estado, mas tem cidades no nosso estado, e aconteceu, se eu não estiver enganado, aqui em São Paulo também, que a abstenção é que deveria ter sido eleita. Exatamente. Então, na verdade, a vaga deveria estar lá, vaga, porque quem ganhou foi a abstenção, o cara que não foi votar. Então eu vou começar com o João a mesma pergunta. Esses dois fenômenos, para mim, a gente junta, né? Porque o cara que enxerga a política, essa é a pergunta, tá? Mas imagino eu que o cara que enxerga a política como uma coisa ruim, onde ninguém presta, é o cara que vai deixar de ir votar. Ele está preocupado em outra coisa. Quando é que a gente vai conseguir, né? Eu sei que vocês não têm bola de cristal, mas assim, há uma perspectiva baseada nessa pesquisa de no futuro a gente ter menos abstenção? Eu acredito que sim, mas demandaria uma reforma. Eu entendo que o sistema foi construído para a própria preservação e até a gente imaginar uma mudança no sistema, demandaria que essas pessoas que integram o sistema votassem uma mudança no sistema que em tese os beneficia. Vide que quem entra na máquina não quer sair, então alguma vantagem efetivamente tem. Agora, se a gente observar as pessoas, o que elas sentem da política, me parece, é que a política na eleição promete muito, mas na hora, posteriormente, não entrega nada. Então a pessoa fica com esse sentimento, pô, se eu voto em A, B, ou C ou D, a entrega é sempre a mesma, sempre aumenta impostos, o custo de vida aumenta, a inflação aumenta, há uma dificuldade, a violência urbana nem se fala, que é o grande tema da eleição. Então a pessoa sente que não há uma entrega e fica muito essa questão de, pô, o cara entrou, prometeu tanta coisa, não saber diferenciar o jogo eleitoral do jogo político, né? Porque na eleição você fala que vai resolver tudo no primeiro dia. E uma vez dentro da máquina, a gente sabe como o jogo político é difícil. Vide as alianças que a gente tanto tem debatido, né? Alianças que outrora a gente falaria, puxa, não faz sentido estar com esse cara, mas para determinado ponto talvez faça sentido para você conquistar uma pequena vitória. Vide questão que a gente sempre, que você até mencionou, Caivano, questão de guerra, né? Pô, tô na guerra, eu odeio todos, mas eu vou fazer aliança com esse para derrotar aquele que certamente me derrotaria. Então, isso para o eleitor é de difícil digestão. Então, certamente isso causa muita estranheza para o eleitorado e certamente, e o que também causa uma estranheza, me vejo, são políticos profissionais, porque você tem políticos profissionais que se chama até na ciência política o empreendedor político. O cara entra ele é uma espécie de empreendedor. A empresa, a carreira, né? Vira a carreira dele. É uma carreira dele e de toda a família, de alguns casos. Então as pessoas veem isso até como uma espécie de enxerga, pô, mas o cara é oportunista, foi lá, pôs a família inteira. Então há uma dificuldade de comunicação e do eleitor entender que as respostas são muito demoradas na política. O Brasil é um país novo, a tal da redemocratização. Ainda que a gente discuta que existe uma democracia, que existe ou não uma democracia hoje em dia, há uma dificuldade de se ver representado, né? A pessoa se sente, depois do voto, ela se sente completamente abandonada em sua maioria e acaba... O que entrou na máquina, a primeira coisa que o político que entra no poder, a primeira coisa que ele tende a fazer é decepcionar o seu eleitor. Porque o jogo dentro da política é muito diferente do jogo eleitoral. O objetivo da eleição é vencer, não é... é vencer. Por isso que às vezes as pessoas falam, mas no debate não tem debate de proposta. Nem é essa ideia do debate. A ideia do debate é você estraçalhar o outro, é você humilhar o outro, é você ganhar do outro, você sair bem, né? A proposta A, a proposta B. Ainda que teoricamente seja isso, na prática um quer esculhambar o outro e sair por cima. Ganhei o debate. Então, essa diferença enorme do jogo eleitoral e do jogo político real. Até porque o capital político que você, mesmo perdendo uma eleição, você adquire, ele pode ser utilizado no governo de quem venceu, às vezes, né? Justamente por conta dos acordos. Loeblin, eu faço para você a mesma pergunta, né? Essa questão do, o cara não presta e não vai votar, e a abstenção, será que esse mesmo corte de pesquisa reflete que a gente vai ter uma diminuição no futuro com essa politização do nosso eleitor? Eu acho que para algumas gerações que estão tão contaminadas, né? Porque a gente fala hoje em Master, mas se você pegar 30 anos atrás, você tinha Coroa Brastel, tinha a questão das joias. Sim. Então você tem algumas gerações, não estou falando de uma só, hein? Sim. Inclusive a minha geração, que cresceu é o país do futuro, é o país que vai para frente, blá, 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 e você vai gastando. Então eu acho que
as últimas gerações, desculpa, as primeiras gerações ainda vivas que votam, dificilmente vão ter alguma mudança. Porque ele já está cansado. Você espera que alguém que assuma um governo vá fazer uma devassa no governo anterior. Não, é tudo acordado. Eu não mexo com você hoje, porque amanhã você pode voltar e você não mexe comigo, fechou? E aí fica 4 anos, fica 8 anos, com tudo que você sabe que tem de errado, ninguém mexe, não dá nada. Você vê escândalos e mais escândalos, e passam anos, a pessoa vira ministro. Cara, é louco isso, né? Eu tenho alguns amigos que moram na Austrália contando que quando eles falam sobre política brasileira, os caras falam, mas como? O cara estava preso há tanto e agora é ministro. É ministro. Né? O jeito que a coisa está caminhando. Então eu entendo que nós teremos uma mudança a médio e longo prazo se nós fizermos alguma coisa, vou insistir, na educação. As escolas hoje, aliás, hoje não, é um dos projetos do Foro de São Paulo, qual que era? Você quebra as entidades, você quebra a família e você quebra a educação. Como é que quebrar a educação? É lógico que tem que dar alimento para a criança na escola, mas eu dou alimento para a criança na escola. Eu não preciso mais que o pai vá. Porque todo mundo passa. Eu acabo com a reprovação. Então, e acabo com a associação, por exemplo, de pais e mestres, acabo com as matérias que você tinha, que o pessoal fala, a matéria militar. Nunca foi educação moral e cívica. Nunca foi, o SPB nunca foi matérias militares. Com isso eu tiro o pai da escola. E os professores estão o quê? Em grande maioria hoje, infelizmente, doutrinando. E aí você vai para a escola pública, onde a menina vai com uma bolsa Louis Vuitton e o menino vai com um carro elétrico. Fala em socialismo. E na hora de votar, não há um voto consciente em relação ao que é melhor. É um voto em cima do que eu fui doutrinado. Então eu acho que a educação é o primeiro ponto para a gente poder trabalhar. Olha, se o cara falar assim para mim, eu voto na direita ou na esquerda, mas eu votei consciente, eu vou bater palma. A discussão não pode ser para um jovem no que ele vota, mas é na consciência do seu voto. Então eu acho que a médio e curto prazo a gente não vai conseguir mexer, não. Não, é complementar, Leblin, se me permite, que você vê em entrevistas antigas, muita gente fala isso, é verdade, você vê entrevistas das pessoas antigamente, nas ruas, as pessoas tinham vocabulário, né, tinham repertório. Sim. Você vê hoje, é diferente, né, a educação realmente brasileira caiu muito, né. Se você me permite, eu estou numa briga muito grande com o Palmeiras, estou falando aqui, eu sou palmeirense, vocês também, tá? E estou pedindo apoio do Ministério Público, o que é feito com o hino nacional no Palmeiras. Tá? Isso é uma vergonha. Desculpe, é uma vergonha que um professor numa escola... O nosso hino é difícil, é um hino lindo, é um hino reconhecido no mundo inteiro. E aí chega na hora do jogo do Palmeiras, e o pai acha bonito que o filho de 10 anos. Exatamente. E aí depois o professor na escola não consegue não só mostrar o hino, mas passar um pouco de civismo. Porque você não vê o americano fazendo isso com o seu hino, você não vê o francês, você não vê o alemão. Perfeito. Então assim, eu vejo dessa maneira que a gente precisa. Eu tive uma conversa muito interessante com o professor Cláudio Vila Furtado da FGV. E ele era do grupo do Paulo Guedes. Eu conversei com ele antes da entrada do grupo do Bolsonaro e da saída. Falei, vocês não fizeram nada para a educação. Vocês assistiram o mesmo sistema sendo alimentado, o mesmo sistema de doutrinação. Então, assim, nós precisamos qualificar esse voto. Isso tem 60 anos que acontece exatamente isso. Essa discussão do voto obrigatório, eu acho que ela tem que ter também. Eu entendo que, mesmo que você continue com o voto obrigatório, eu sou contra. Eu entendo que tudo que é obrigado... A própria separação da eleição de executivo e legislativo, né? Nos Estados Unidos você tem no meio o Trump vai enfrentar agora, no meio do mandato, eleição de parlamento. Exatamente. Então é uma espécie de, vai em frente ou não, né? E se o cara não quiser votar, ele faz o quê? Exato, fica em casa. Eu prefiro não participar do processo, porque eu sou obrigado a votar, eu vou chegar lá e voto no caneta azul. Eu sou obrigado aí. E aí que se dane muito. Nós tivemos um macaco-tião vez, né? O rinoceronte lá, TikTok, como é que chamava? Cacareco. Então é isso daí. Então o voto de revolta, que é esse que você está falando. Agora, mais uma pergunta, tá bacana, eu gostei muito da discussão de hoje. Beleza, eu até tendo a ficar esperançoso em relação a esse corte dessa pesquisa, mas eu defendo uma tese, até por ser tributarista, que a vida da pessoa não muda na eleição para presidente. Ela muda na eleição para prefeito e vereador. Quem muda a sua vida aí em casa. Verdade. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite.
eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 76, no canal do Metrópolis.